Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O assunto é Ernesto Araújo, chanceler. Seguirá chanceler até o fim da semana, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Essa é a grande pergunta aqui em Brasília, né? Quando sai Ernesto Araújo? A decisão cabe a apenas uma pessoa, ao presidente Jair Bolsonaro. Apesar de todas as pressões, é ele que tem a caneta na mão e é ele que decide. Agora, as movimentações aqui já estão dando alguns sinais, Megali. Por exemplo, o encontro que ele vai ter logo mais aqui com a equipe dos secretários, em meio a esse aumento de pressão. Já começou a ser interpretada aqui em Brasília essa reunião como uma espécie de ato final, né? Derradeiro aqui do ministro. Porque a pressão é enorme. O ministro conseguiu algo que era impensável. Ele conseguiu praticamente um consenso entre parlamentares de oposição, parlamentares do chamado Centrão, que hoje, grupo que dá a maioria para o governo no Congresso Nacional, e também líderes do governo. A gente vê manifestações do líder do governo, Ricardo Barros, já dizendo que Ernesto Araújo não tem condições aí de liderar esse movimento internacional de busca por vacinas, insumos, né? Também outros líderes que já se manifestaram, o caso de Fernando Bezerra Coelho, em grupos aqui internos dos parlamentares, né? O próprio presidente do Partido Progressistas, né? O Ciro Nogueira também veio a público para defender a colega senadora Cátia Abreu. Então ele conseguiu algo que era impensável, aí é uma espécie de união, né? São poucos parlamentares hoje que defendem a permanência de Ernesto Araújo, um ministro que é muito ligado à chamada ala ideológica do governo, que vem perdendo força, é um indicado direto de Olavo de Carvalho. O próprio Olavo de Carvalho diz que indicou ele para esse ministério, para essa posição. Então, o que se espera aqui em Brasília é uma mudança de rumos, né? Depois da eleição do presidente da Câmara, do presidente do Senado, os dois apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, alguns sinais são dados aqui em Brasília na alta cúpula, sinais que apontam para uma possível união ou tentativa de união. A gente viu aquela reunião dos chefes de poderes, então há um esforço para isso. No momento que há esse esforço, há ainda ministros que acabam entrando em rota de colisão com parlamentares que têm ali uma ligação importante hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Agora aqui em Brasília o que se espera é uma mudança aí no Ministério, uma mudança de rumos, mas é aquilo, depende apenas do presidente. Quando ele decidir mudar, aí sim que vai ser oficial. Por enquanto, o ministro Ernesto Araújo permanece e vai se encontrar agora com a equipe aí de secretários, agora por volta das 11 da manhã aqui em Brasília. E rapidinho, o assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, aquele que ajeita a gravata, a lapela de uma maneira só dele, também vai sendo cozinhado em banho-maria, mas continua no cargo, né, Orengo? Continua, permanece, por enquanto, sem mudanças, e começou um movimento aí, a gente vê nas redes, né, de pressão para que ele permaneça. Aqueles parlamentares, aquelas pessoas mais alinhadas ao presidente, mais fiéis ao presidente, ligadas, inclusive, ao que se chama, se convencionou chamar de bolsonarismo, são aqueles mais fiéis aliados do presidente, começaram movimentos nas redes sociais para tentar manter Felipe Martins. Agora, a situação dele é mais complicada, né? Ele é um assessor, e aí tem até um movimento que pede o seguinte: olha, por que não mudar o assessor e manter o ministro, né? Mas o clima está tão ruim aqui no Itamaraty que o que se espera mesmo, e a pressão dos aliados do governo, é para mudar tudo. Muda o assessor, muda o ministro, mas é aquilo, só depende do presidente. Muito bem, hoje não teremos tempo para fazer a cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo, mas eu recomendo ao nosso ouvinte que faça uma visita ao Instagram do Orengo, porque eu nunca vi um prato tão colorido quanto o rango vegano que o Orengo preparou na sexta-feira. Tem coisas ali do Arco da Velha, tem coisas que tem cores de alimentos que eu nunca tinha visto na vida. Orengo, ficou lindo, parabéns. Rodrigo Orengo volta amanhã, então, com mais informações de Brasília. Boa semana para nós, Orengo. Boa semana, um abraço.